Em vez de tratar uma dieta num tamanho único, ou seja, uma dieta que está disponível para todas as pessoas, procure os princípios dietéticos que combinam com o seu corpo. E quando eu falo sobre o seu corpo, eu estou falando sobre a história que o seu corpo carrega. Nós estamos no capítulo 7 do livro de Dr. Surras. Mude os seus horários, mude a sua vida. E hoje nós vamos finalizar este capítulo que é sobre o metabolismo de cada um de nós. Nós começamos o capítulo falando sobre as diferenças de cada metabolismo. Eu deixei nos meus stories um questionário de 16 perguntas para que você pudesse encontrar qual é o seu metabolismo. Se ele é variado, se ele é lento ou se ele é um metabolismo mais forte, mais intenso. Deixei também nos stories para você fazer um teste do seu sono, também para que você possa compreender se seu sono é leve, é pesado ou é variável. Quando você organiza essas duas mecânicas do seu funcionamento, do seu sono e da sua janela alimentar, você vai ter um panorama mais próximo possível de como que você funciona. Ontem à noite, na live, eu expliquei sobre cada um destes 3 resultados. Que, se você tem um metabolismo variável, tem alguns alimentos que te valorizam ou te prejudicam. O oposto estaria para uma pessoa que tem um funcionamento mais lento, que é o kapha. Se você é uma pessoa que tem esse desequilíbrio em kapha e você está seguindo a mesma dieta de uma pessoa que tem um metabolismo variável, que é o vata, que eu expliquei, já vou falar isso aqui agora. Você está usando os mesmos alimentos que têm uma resposta completamente diferente. Para que vocês possam compreender, porque hoje nós vamos entrar numa parte que vem a calhar, com esse período da nossa vida, que é a dieta detox. Esse é o tema do nosso assunto de hoje, mas eu estou fazendo a introdução para você que às vezes está chegando aqui pela primeira vez. Então, você quer compreender, Você já não quer chegar logo na dieta detox. Peraí, por onde que a coisa já percorreu? Basicamente, se vocês compreenderem, tome nota disso aí, que isso vai dar já um panorama para você. Se você compreende que a vida que quer viver, é um jargão que eu sempre uso, não é? A vida que quer viver, ela depende de 3 princípios que, no meu entender, são básicos. Eu preciso de uma sustentação, eu preciso de movimento e eu preciso de transformação. A ordem não importa muito, não. Mas basicamente é isso. Nós precisamos de sustentação, movimento, transformação. Vocês concordam comigo? O que é a sustentação?
tudo aquilo que sustenta o nosso corpo, ou seja, a nossa estrutura corporal é o que me sustenta. Se a gente for pensar numa linguagem da análise bioenergética, que é uma linha de psicoterapia corporal, o que é sustentação? O grounding. A minha capacidade de estar sobre os meus próprios pés. E isso é o kapha. Logo, uma pessoa que está em desequilíbrio em kapha é uma pessoa que está insegura, com dificuldade de acolher os seus próprios sentimentos. A pessoa que está com desequilíbrio com kapha, ela tende a ser mais lenta na tomada de decisões, porque ela teme se desestruturar. Pitta é tudo aquilo que se transforma em nós. Os pensamentos, eles se transformam. O intestino, ele transforma o alimento. Então, tudo aquilo que está ligado a fogo, transformação. Vocês concordam que o fogo, ele pode tanto transformar como ele pode destruir? Você concorda que a sustentação, ela tanto pode te dar segurança como pode te dar desespero se for uma sustentação frágil? E a gente poderia pensar em vata, que é o movimento, tudo aquilo que é movimento em nós. A respiração é movimento, os pensamentos também são movimentos, a digestão também ela é movimento. Então, tudo aquilo que está ligado a sustentação, movimento e transformação é o que compõe a nossa vida. Então, a medicina Ayurveda, ela quer nos organizar com esses 3 princípios. Então, tem determinados alimentos, às vezes você está em processo terapêutico. Ronivaldo, mas por que isso tem a ver com a sua linha de trabalho, que é a psicoterapia? Vamos supor que eu estou tratando uma pessoa que está com depressão. E uma pessoa que está com depressão, ela está com falta de sustentação. Ela tem medo também de se movimentar. E ela também está com dificuldade de transformar aquilo que ela experimentou em outra coisa. Tem muita raiva dentro dela também. Então, por isso que para mim faz todo sentido ter essa compreensão quando eu estou trabalhando com um paciente. E eu começo a investigar algumas coisas ao longo do processo terapêutico. E, às vezes, você está se alimentando de determinadas formas que não colaboram com o processo terapêutico. Logo, eu fico fazendo esse reforço. Terapia não é um bate-papo apenas, né? Bate-papo você faz com seu colega, né? Com seu amigo, lá na mesa, né? De chá ou na mesa do bar. E é terapêutico. É lógico que é, gente. Aliás, nós precisamos ter bons amigos que nos dão uns toques, que nos empurram às vezes um pouquinho, né? Ou nos dão uma puxada, ou puxa a nossa orelha. É terapêutico. Eu não estou falando disso. Eu só estou mostrando que o processo de terapia, ela envolve toda uma organização da vida no nosso corpo também. Compreendendo isso, quando você for fazer o seu teste, se você perceber que as suas respostas deram mais a letra A, significa que o seu vata está em desequilíbrio. Logo, o seu metabolismo é variável. E o vata
está ligado a movimento, a sua respiração, os pensamentos, tudo isso vai estar prejudicado. Então não é só sobre comida. É sobre a sua organização na vida. Se você não consegue falar não para uma comida, você não vai falar não para um monte de outras coisas. Se você não respeita o seu funcionamento fisiológico, você vai atrair pessoas que te desrespeitam em vários sentidos. Vocês entendem o que uma coisa está ligada à outra? Isso se chama frequência. Tudo aquilo que você vibra é o que você atrai para você. Então, se você vibra baixa autoestima, você vai atrair situações que colocam você sempre para baixo. Aí nós já estamos falando de quê? Fenomenologia. Por isso que para mim faz todo sentido integrar no meu trabalho também as constelações familiares. Então, quando nós vamos para um processo terapêutico e nós não desistimos de um processo terapêutico, porque nós sabemos que vamos passar por situações difíceis, nós vamos transferir nossos medos para o terapeuta. E quando você passa por isso, conversa com o seu terapeuta, que você está transferindo para ele. Por quê? Porque é normal, é natural, o terapeuta sabe disso. Que tem a questão transferencial. Se você não confiou nem na sua mãe, por que você vai confiar no terapeuta? Então, é claro que o terapeuta ele está atento, ele está ciente dos passos que estão acontecendo. Tudo isso para falar para vocês que fazer uma dieta detox não é tão simples assim. Porque quando você vai fazer um detox, será que é só sobre o álcool que você tomou demais no carnaval? Será que é só sobre o excesso de comida que você abusou porque você decidiu ir para um ranchinho, para a roça no carnaval, mas você ficou lá parado e você voltou para casa mais inchado e tudo mais? Entendem? Vamos lá então. Dieta detox. A maior parte deste livro se concentra em alinhar seu corpo ao ritmo circadiano, para que você durma melhor e emagreça naturalmente e para de ficar sofrendo com tal efeito sanfona. Basicamente é isso. Mas algumas pessoas que atendo no consultório, aqui o Dr. Surras está compartilhando da experiência dele dentro do consultório, precisam se recuperar de anos ou até décadas de uma má alimentação. Se você quer perder mais de 15 quilos, é possível que seu corpo necessite de mais do que o importantíssimo realinhamento do ritmo circadiano. Antes de se preparar para comer corretamente de acordo com seu tipo de corpo, talvez seja preciso retreiná-lo. Eu prefiro uma outra palavrinha. Não gosto muito da palavra treino. Eu prefiro uma palavra organização. Eu prefiro uma palavra que é sobre você se tratar com respeito. Quando você se trata com respeito, você não está se treinando. Você, na verdade, está se regulando de uma maneira muito respeitosa. Então, a autorregulação, ela faz muito sentido para mim dentro de um processo de psicoterapia. Então, essa reorganização, ela requer que você melhore a sua digestão.
ajude as suas papilas degustativas e que você passe a apreciar uma boa comida. Vamos abrir um parêntese aqui então? Se o Dr. Surras está dizendo, dentro da leitura fisiológica da medicina Ayurveda, isso significa que não é só sobre o que você está comendo que está te intoxicando do alimento. O que mais que você está se intoxicando aqui pelos seus ouvidos? O que mais você está se intoxicando pelos seus olhos? O que mais você está se intoxicando pelo seu nariz? O que você está deixando tocar em você? Que está te intoxicando? Até chegar aqui na sua boca, que você está engolindo. Quantos sapos você engole? Quantas coisas você permite que falem com você? Às vezes, você permite até porque é a sua mãe ou o seu pai. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O seu pai e a sua mãe, eles também tinham uma compreensão da vida. Se hoje você é adulto, você já deveria saber o que é melhor para você. E as suas escolhas, elas deveriam ter um direcionamento para o sucesso, para a prosperidade. Entendem? Que você, ao compreender que não é só sobre a comida que está na sua mesa, mas é aquela comida que você ignora. E que os 15 quilos, que conforme aqui o Dr. Surras está dando como exemplo, que está a mais no seu corpo, pode não ser somente o arroz, o feijão, o ovo frito no óleo, pode não ser só o feijão que você não sabia que deveria ficar de molho pelo menos 6 horas no mínimo antes de cozinhar. E que se você vai fazer tudo isso e mesmo assim você vai perceber que é muito lento o processo de emagrecimento, que você não consegue. E é aí que você vai perceber que você não passa o dia sem ter que se ocupar com adultos que deveriam estar ocupados com eles. Então isso também é uma sobrecarga no seu corpo. Ronivalda, mas meus pais são idosos. Sim. A questão é por que você está colocando eles dentro do seu corpo. Uma coisa sou eu cuidar do outro como ser humano. Outra coisa sou eu tomar o destino, a irresponsabilidade, a falta de cuidado e colocar no meu corpo. Como se isso fosse minha obrigação. Não, obrigado eu não sou, eu posso fazer. Por quê? Porque eu tenho um bom coração, porque eu sou um ser humano, porque eu tenho uma empatia com a condição do outro. Mas obrigado, não. Ah, Ronivalda, mas meus pais são idosos, eu sou obrigado sim, a justiça pode me acionar? Sim, concordo com você. A justiça vai te acionar para que você possa dar dignidade. E às vezes a dignidade é numa casa de repouso. E não dentro da sua casa, no meio do seu casamento. Então tudo vai depender do contexto. Tem idosos que dá gosto da gente colocar dentro da casa da gente, né? Que é bonitinho, é agradável,
faz jus àquela necessidade. Então, tudo é algo a ser avaliado. Então, tudo trata-se de dignidade. Gente, tá fazendo sentido isso pra você? Porque a gente tá falando aqui de dieta detox. E vocês acharem, vou lá, a Ronivalda vai me mandar tomar suco verde. Gracinha, não. Aí você vai num bom nutricionista, de preferência um nutricionista que trabalha com a parte integrativa. Aí o nutricionista vai, de repente, te passar alguns exames. Ele vai fazer um check-up em você, vai ajudar você a fazer um detox do seu intestino. Talvez você precisa de um vermífugo. Faz sentido sim, que bom. Gosto, né, quando vocês me dão esse retorno. Porque assim vocês vão entender que cada profissional está no seu devido lugar. Eu só estou aqui para mostrar para vocês por que às vezes você se frustra com determinados tratamentos. Porque na verdade você não está fazendo a limpeza da maneira como precisa. Você está fracionado. Ronivalda, eu já fui em uns 10 nutricionistas, nenhum me ajudou. Olha para isso, porque talvez todos eles eram competentes. Talvez todos eram competentes e muito competentes dentro da questão nutrição. E o que eu estou trazendo aqui para você é um detox que vai chegar nessa nutrição. Que a Ayurveda, ela também traz a parte alimentar, que você pode equilibrar os 3 doshas que eu falei no início da live. Quem chegou depois pega a live do início, que eu expliquei de uma maneira muito simples o que é os 3 doshas. Sustentação, movimento e transformação. Então, olha o que ele vai trazer. Quando as pessoas me procuram com dificuldade grave para emagrecer, submeto-as a uma dieta detox durante várias semanas. É um plano alimentar que se parece com as dietas populares de pouco carboidrato, ou que alguns chamariam de dietas de carboidratos lentos. Aí eu digo para você, carboidrato é tudo aquilo que se transforma no nosso organismo em açúcar. Açúcar é aquilo que nos dá calma. É aquilo que nos dá alegria. Se a sua vida ela é pesada, se a sua vida ela é de submissão, nunca que você vai conseguir tirar todos os carboidratos, porque é um único prazer que você tem. Então eu não discordo de você não, quando você fala, Ronivalda, não consigo. E eu vou dizer, não consegue mesmo. Vamos dar uma olhadinha para a sua relação com o seu papai? Porque açúcar é um vício. E tudo aquilo que está ligado ao vício é a nossa relação com o masculino, com o movimento da vida. Ou seja, pita. Quem fez o teste do metabolismo ontem, vocês veem que eu sempre vou cavando um pouquinho mais o buraco, né? Então, o resultado foi pita. O fogo que queima, o fogo da transformação. E ainda oscilou com o vata, que é movimento. A questão está na relação com o masculino, paterno, yang. Gostaram de saber disso? O kapha, ele tá mais ali ligado com a mãe. Metabolismo mais lento, é sustentação, é estrutura, que é quem teve o resultado C.
Estão começando a compreender, né? Por que eu integro medicina Ayurveda, constelação familiar e análise bioenergética, que são as defesas. Como que você se defende? Como que você funciona fisiologicamente e de onde isso vem? Que são as lealdades, fidelidades. E aliás, gente, já deixa anotado aí que no dia 6 de março, sexta-feira, 3 horas da tarde, tem grupo de constelação familiar aqui comigo e eu vou trabalhar apenas sintomas e doenças, tá? Para quem ainda não estava por dentro da minha agenda de grupos de constelação, no mês de março, dia 6 de março, sexta-feira, 3 horas da tarde, tem grupo de constelação. Os pacientes que estão em tratamento comigo têm um bom desconto. Já passei hoje, inclusive, para minha secretária, ela está apta a dar a você todas as informações que você precisar. Para quem está em tratamento comigo, tem o privilégio de ter alguns descontos que eu já passei para ela. Porque eu entendo que isso ajuda pra caramba o processo de psicoterapia. Então, eu procuro facilitar para os pacientes, por quê? Porque eles sabem que estar nestes grupos dá um up no tratamento de psicoterapia. Acelera um pouquinho mais, clareia um pouco mais as ideias. Então, já reserva a vaga. Dando continuidade. Então, se você tem um metabolismo variável, siga onde que eu parei? No carboidrato. Ao eliminar todos os alimentos que retêm toxinas no corpo, além de dar a partida no emagrecimento, você dormirá melhor e terá mais energia para se exercitar. Mas lembre-se de que essa é uma dieta temporária. Gente, tem pessoas que não conseguem nem esse temporário. Quando eu falo assim, olha, retira a carne da sua alimentação. Aí muitas pessoas, não são todos, eu não tenho muitas evasões assim nos tratamentos não. A maioria dos meus pacientes, eles já estão tão acostumados comigo, eles costumam respeitar as minhas orientações. Mas aqueles que só querem a avaliação gratuita, que não estão, né, junto comigo, então eu tô falando dessas pessoas, tá, gente? Não fica colocando carapuça. Nossa, mas agora eu vou comer sem carne? É temporário. É só só até a hora que você passa por essa fase na sua vida. E quando você tá equilibrado, come do jeito que o seu corpo te pede. Quando nós estamos equilibrados, gente, nós não comemos nem de menos e nem de mais. Um bife de boi não vai, um churrasquinho, vai alterar a sua vida, não. Não mesmo. Um chá na casa de um amigo, né, um cafezinho com açúcar, não vai te acabar com a sua vida, nem vai te engordar. Não. Se você está em equilíbrio, claro que não. É um encontro. O encontro ele está muito mais conversando ali com você, a não ser que você esteja esfomeado, que você chega na casa da pessoa e você está num nível de ansiedade lá nas alturas e você come toda a bacia de pão de queijo que a pessoa fez ali para todos da família. E aí você vai ali comendo, você não para de comer porque você está ansioso. É outra coisa. Eu não estou falando disso. Então, se você falar, Valda, eu sou aquela pessoa que um pãozinho de queijo já me engorda. Não, o que está te engordando não é o pãozinho de queijo. Naquele dia. É a sua ansiedade que te levou ao estresse. Estresse engorda. Mas lembre-se de que essa é uma dieta temporária. Então, sempre nós temos isso em mente. Temporário. Na verdade, nem todo mundo precisa dela. Ou seja, nem todo mundo vai precisar dessa dieta temporária. Às vezes é outra regulagem. Ela funciona melhor com pessoas que engordaram tanto
que não conseguem digerir totalmente o que comem o dia a dia e, portanto, não veem resultado com dietas comuns. Vocês percebem que é algo específico. Às vezes é aquela pessoa que ela está numa oscilação, às vezes ela engorda 5, 15, 20 quilos. Não é para você que está aí com esse 2 quilinhos a mais, que talvez você está até melhor com esses 2 quilinhos a mais, mas a sua cabeça neurótica acredita que se você perder esses 2 quilinhos, você vai ser mais feliz. Mas isso é só sua neurose. Porque você deve estar ótima. Principalmente se você é 40 a mais. Porque toda pessoa que é 40 a mais, ela precisa de um pouquinho mais de carne para estruturar os seus ossos, tá? Então, vai fazer musculação, porque o músculo, ele precisa abraçar os seus ossos, isso vai te proteger de uma possível osteoporose, quando você fica mais velhinho. Entendem, gente? Que é tudo uma questão de uma avaliação, é tudo uma questão de olharmos para nós na nossa individualidade. Mas se você carrega a sua mãe no seu corpo, se você carrega os problemas do planeta no seu corpo, então você não encontra a sua individualidade. Então, uma constelação, às vezes, especificamente para o sintoma, ajuda e muito, desde que você esteja disposto a bancar aquilo que a constelação vai te mostrar. Se não, vá primeiro para a terapia. Se você tem metabolismo variável, que no caso seria o desequilíbrio Vata, que eu falei ontem à noite, compartilhei que é o meu desequilíbrio, eu tenho que estar sempre atento ao Vata. Vata é movimento. Eu realmente tive excesso paterno. Meu pai era aquele que colocava pra frente. Vai lá, resolve. Gente, eu tenho memória do meu pai. Eu tinha 4 anos de idade. 4 anos. Quando eu tinha 4 anos, não é diferente das crianças de 4 anos de agora, tá, gente? Porque às vezes a gente também perde a memória. Eu brinco assim, sabe por quê? Tem pessoas que falam assim, nossa, na minha época eu tinha 7 anos e eu já arrumava a casa para minha mãe. Vem aqui comigo. Na sua época, você tinha os mesmos 7 anos da criança que tem 7 anos de hoje. Sabe qual é a diferença? Que hoje existe conselho tutelar. Hoje existe uma consciência diferenciada do que é a educação. Essa é a diferença da criança de 7 anos de hoje para você quando você tinha 7 anos. Então, se você pensa numa criança de 7 anos hoje, você consegue alcançar você. E você percebe quanto que você teve que ser acelerada. Então, para mim, ter um corpo mais acelerado num ambiente que eu ia contar, né? Eu tenho memória, meu pai com 4 aninhos, meu pai me ensinando como aguar as plantas da minha mãe, que eram muitas, né? A gente sempre morou com casa com quintal grande, então 5 filhos, então ele fica, aí eu tinha, sabe quando a gente tem que apertar a ponta da mangueira para esguinchar a água? E eu não conseguia, porque meu dedinho era pequeno. Gente, ele gritava tanto comigo. Mas rapidinho eu aprendi. Rapidinho. Claro, eu sabia que eu ia apanhar. Então, quando nós sabemos qual é o tamanho da punição, rapidinho a gente aprende. Tudo isso... Entende? Então, tudo isso vai desregular a respiração, o Vata. Então, hoje, o meu organismo, ele lidou com isso. Eu vou culpar o meu pai? Não. Eu só preciso saber que esse ambiente,
ele fez essa desorganização, ele fez o melhor que ele podia. Com certeza, ele não recebeu algo melhor do que isso. Só que quando eu conto isso para vocês, não é uma coisa que eu criei aqui da minha cabeça e eu estou projetando ou sublimando esse olhar para o meu pai. Não, tá aqui dentro. Sabe por quê? Porque eu já compreendi que isso não vai fazer a menor diferença. A culpabilização, né? Culpar o outro, não vai fazer diferença. Porque o tempo só vai passar, eu vou ficar 30 anos em terapia, falando disso, e isso não vai se organizar dentro de mim. Então eu preciso saber que o meu metabolismo, ele precisa ser respeitado por quem? Por mim. Não é outra pessoa. Então eu preciso acordar mais cedo, eu preciso meditar, eu preciso respirar, eu preciso contar para o meu corpo que hoje quem manda nele sou eu. Então sou eu que tenho que ter consciência quando eu estou acelerando algum processo. E eu volto. Sou eu que tenho que saber quando é que eu estou buscando amor em um homem para que ele possa atender às minhas necessidades. Opa! Isso não é a relação adulta. Então, quando a gente vai organizando isso, você percebe que você não briga mais com o peso na balança. Você não briga mais com o seu colágeno. Você não briga mais com nada em você. Porque simplesmente você se compreende. Então, isso é a melhor dieta detox. Então, se você é a pessoa do Vata, se estiver, então se você tem um metabolismo variável do teste lá, então você seria o Vata, siga essa dieta durante no máximo 1 ou 2 semanas, que é o quê? A retirada do carboidrato e o tempo que você vai ficar sem isso seria de 1 semana. Mas é 0. Se tiver um metabolismo forte, pode fazer a dieta por até 4 semanas. Vocês percebem que é diferente uma coisa de outra? O metabolismo forte seria o Pitta, que é o fogo digestivo. O seu metabolismo, ele processa muita coisa. Jogou, ele destruiu. Jogou, ele destruiu. Então, você consegue ficar até 4 semanas. Se tiver um metabolismo lento, que seria o pessoal que respondeu a letra C do Kapha, pode se manter nessa dieta detox pelo tempo que você quiser. Ou seja, você deveria até viver dela. Mas talvez seja bom sair dela de vez em quando, para recomeçar na mudança de cada estação, que é o que a gente já falou também. Que isso tudo também depende. Se você está no verão, se você está no inverno, se você está na primavera, se você está no outono. Quando o corpo passa de uma estação a outra, é mais provável que as toxinas se acumulem. Portanto, é uma boa hora para iniciar uma desintoxicação como essa. No Ayurveda, falamos de enfatizar os alimentos inteligentes. Vamos ver quais são eles? Que são o quê? São os alimentos que são fitonutrientes, tipo fitoterápico. Por quê? Porque eles são vivos e vibrantes. Todo mundo deve preferir alimentos cultivados na natureza e não os refinados. Então agora ele já está falando uma linguagem universal. Por
que nós colocamos as leguminosas para ficar de molho? O que são as leguminosas? Feijões, grão de bico, lentilha. Gente, fica tão bonitinho quando coloca o feijão de um dia para o outro, você vai trocando a água, ele começa a brotar. Ele não pode azedar, por isso que você vai trocando a água. Você não pode deixar aquela água ali apodrecer, não. A cada 2, 3 horas, você vai lá e troca a água do feijão. Então, se você tem problema com feijão, se você tem problema com lentilha, a lentilha rosa, ela é mais leve, principalmente para quem tem uma dificuldade metabólica, ou seja, um metabolismo mais lento. Eu, particularmente, eu uso tanto a rosa quanto aquela que a gente compra no pacotinho, aquela meio esverdeada. Só que aquela esverdeada, ela é mais pesada, mas tem um jeitinho de fazer ela, que ela não fica pesada. Você vai pegar aquele pacotinho. Gente, vocês estão sabendo o que é aquela lentilha de pacotinho que eu tô falando? Ela é meio marronzadinha e que as pessoas fazem ela de maneira errada. O problema não é a lentilha. Talvez você vai falar assim, eu não gosto de lentilha. O meu filho, que é adolescente, ele falava, eu não gosto de lentilha. Fiz lentilha ontem, ele comeu e falou, mãe, o que é isso? Que delícia! Lentilha! Ele, não acredito. Se você souber fazer, ela fica uma delícia. Sabe como que você faz? Se vocês tiverem interesse, manda pra mim no direct que eu mando pra vocês, senão eu vou consumir aqui o tempo da live. Alimentos cultivados na natureza e não refinados, mas isso é ainda mais verdadeiro quando se tenta desintoxicar o seu corpo. O problema de seguir uma alimentação rica em alimentos refinados e industrializados é que seu corpo não consegue digerir prontamente esses ingredientes. Eles deixam resíduos no sistema digestivo. Lembrando que intestino é o nosso segundo cérebro. Eu já falei sobre isso aqui e já falei, inclusive, que é no intestino que produzimos a serotonina. Então, quanto mais limpinho estiver o seu intestino, mais serotonina você vai estar produzindo e mais feliz você será. Você acorda de bom humor. E o seu intestino funciona, e a sua pele fica boa, e você se sente uma pessoa com uma autoestima lá nas alturas, do nada. Sabe assim, viu o passarinho verde? Você fala, vi mesmo, tá tudo verdinho dentro de mim. Verdinho não de podre, verdinho de saudável, de fitoterápico. Gostaram dessa? Os alimentos não processados, por sua vez, podem ser inteiramente digeridos e sair do corpo sem deixar resíduos. Então você é aquela pessoa que não solta pum. Gente, muito de vez em quando eu solto pum. Mas é muito de vez em quando. Parece até que a gente é estranho. Gosto de dizer aos pacientes que o sistema digestivo é como um tapete e que os resíduos dos alimentos ruins ficam presos nele. O bônus é que é difícil passar do ponto fazendo esta dieta. Então passa a ser o seu estilo de vida e não dieta, que eu também não gosto muito dessa palavra, não gosto nem de treino nem de dieta. São duas palavrinhas para mim que não combina muito com a minha forma de ver a vida. Então eu nem treino, eu me regulo. Eu também não faço dieta, eu tenho um estilo de vida que me respeita. Quem sabe você não quer pegar isso para você, né? Então, com isso em mente, sua dieta detox deveria enfatizar alimentos mais naturais e o mais fácil possível de digerir. Quais são eles? Legumes e verduras, temperos. Lembrando que temperos
ele também dá na terra. Mas quando você conhece qual é o seu metabolismo, você vai entender que temperos, como por exemplo a pimenta, ela é terrível para quem tem um desequilíbrio Pitta. Mas quem tem um desequilíbrio Vata, é tudo que essa pessoa precisa, é de uma pimentinha. Que foi o que eu falei ontem. Quem não assistiu a live de ontem, assistam. Os brotos contam como verduras. Então, por isso que eu falei, quando você deixa as leguminosas de molho, ela brota um pouquinho. Quando você vai trocando a água, ela realmente brota. Ou às vezes você realmente vai deixar os brotos, como o broto de chia, broto do próprio feijão, que depois você vai lá e corta, né? Ou então você compra, né? Se você preferir, né? Nem sempre a gente quer fazer, né, gente? Não é obrigatório fazer, não. Às vezes você quer comprar, né? Tá tudo certo. Passa a fazer parte dos seus passeios, ir na feira. Você também pode tomar sucos de legumes e verduras. Hoje, por exemplo, eu estava com vontade de tomar um suco. Eu não estava com muita vontade de comer mastigando. Hoje, o meu desjejum foi um suco de couve fresquinha, abacaxi com casca, um abacaxi verde, maçã, um pedaço de raiz de açafrão e um pedaço de gengibre. Foi o que eu tomei. Delicioso. E coloquei uma colheradinha de linhaça triturada. Use temperos à vontade nessa dieta. Eles realçam o sabor dos legumes e verduras. A única exceção é o sal. Dependendo, se você tiver uma estrutura CAFA e você que é uma estrutura, um desequilíbrio que acumula muita toxina, principalmente quando você mantém, você percebe que você incha muito, o seu sistema linfático ele fica mais comprometido. Então faça uma dieta de 1 semana sem sal. Às vezes muito pouquinho, mas muito pouquinho mesmo assim. Grãos e cereais integrais, que eu já falei aqui, sementes, nozes, castanhas. Então, enquanto estiver se desintoxicando, é bom que você evite leites e todos os derivados, farinhas, todos os tipos de farinhas brancas, todos os tipos de carne e frutos do mar. As frutas, vamos lá, que a gente acha que a gente pode viver de frutas, né? Frutas, normalmente, elas nos fazem muito bem. Mas, na fase de desintoxicação, é melhor usá-las em parcimônia. Porque fruta também é carboidrato, tá, gente? Vocês concordam que fruta é docinho? A gente acha que carboidrato é só o pão francês, né? Banana também é carboidrato. Manga também é carboidrato. Por quê? Porque é o adocicado. Tudo aquilo que é doce, ele é o carboidrato. Ah, agora não estou mais comendo pão, estou comendo só fruta e não emagreço. Se você estivesse comendo pão ou a fruta, tanto faz para o seu metabolismo. É bom principalmente evitar frutas pesadas como banana, abacate. E a maioria dos sucos é melhor que você evite. Então, quando eu compartilhei aqui com vocês qual foi o suco que eu escolhi, eu passei na centrífuga. Ou seja, é um suco puro.
ele tira as fibras? Sim, tira as fibras. Eu coloquei uma outra fibra, que é o quê? A linhaça. Eu coloquei temperos, né, especiarias que ativavam o meu acne no suco, que foi o quê? O gengibre e também a raiz do açafrão. A couve, ela tem um componente de desintoxicação também, ela é ótima para o fígado dentro dessa forma de preparo. O abacaxi verde, não o maduro, por quê? Porque ele ainda está na forma dele, que ainda não está tão adocicado. E a maçã, para ela dar uma equilibrada na acidez do abacaxi. Então, se comer frutas, prefira as adstringentes, que é o que ele vai citar aqui, ó. Frutas cítricas, por isso que eu coloquei o abacaxi. Cranberry, romã e a maçã, que ela sempre dá aquela equilibrada. Evite também o feijão nesse período da desintoxicação. Mas se por um acaso você for colocar o feijão, acompanhe no feed que eu explico como que você prepara um feijão que não vai te provocar gases. Ou então você me chama no direct que eu te conto. Evite a maioria das gorduras. Mas, lembrando ainda que ontem eu falei sobre o desequilíbrio Kapha, que ele já tem foi o Kapha, gente? Uma melhor... O Kapha não. O Vata. Porque como ele se move muito, ele tem uma boa absorção da gordura. Mas dê preferência de uma gordura boa. O que seria gordura boa? O ghee, que é uma manteiga pura. O azeite, que você coloca no alimento depois que ele está pronto. Outros tipos de gordura vêm das leguminosas, como das sementes, também tem gordura. Gergelim também tem gordura. Enfim, gorduras boas. O açúcar branco é tóxico. Eu costumo comparar o açúcar branco com aquele pozinho, sabe? Que muitas pessoas gostam de cheirar para ficar poderoso. O açúcar é a mesma coisa. Muitas pessoas comem para ficar fortes e poderosos. Então, muitas mulheres, elas ingerem uma quantidade muito grande de açúcar. Tem o mesmo efeito daquele pozinho que muitos homens, tem mulheres também, mas é um número maior de homens que usam, né, nos seus narizinhos para ficar fortinhos, mas a quantidade faz com que o negocinho lá de baixo broche com o tempo, né? Se é que os homens não sabem disso, não são brochas com o passar do tempo. Apesar de grudento, pesado e doce, o mel, ele não inflama o organismo, ele também não provoca muco. Então, se às vezes você tem uma dificuldade enorme, Ronivaldo, mas é muito difícil para mim retirar o açúcar. Então, se você vai fazer tipo um mingauzinho, que eu já ensinei também, às vezes um mingau de quinoa com leite de amêndoa, depois que ele já estiver morno no prato, a hora que você for comer, você coloca um pouquinho de mel. É nessa hora que é a melhor hora de você acrescentar o mel. Nunca na hora do cozimento, nunca quente. Bebidas geladas. Seria bom que você abolisse também durante a sua dieta detox. O gelado, ele faz com que você resfrie. Vamos pensar de uma maneira bem lógica. Nós não queremos destruir, eliminar tudo aquilo que é tóxico. Imagina que você vai fazer uma grande fogueira para queimar tudo aquilo que não presta. Você vai jogar ali tudo, vai queimar tudo para transformar. Joga. Você vai jogar fogo no lixão.
Aí você imagina que você joga agora água gelada no fogo. Então isso zera e depois volta. Então se você vai treinar para você dar uma detoxificada, tome água na temperatura ambiente. Ao longo do dia, toma água morna. Às vezes é até melhor do que você tomar água com limão. Vale a pena você tomar só água morna. Vale muito a pena. Para concluir o capítulo, fechamento aqui do capítulo, pessoal que chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo aqui um resumo do capítulo 7. E no final do capítulo 7, o que eu estou falando é sobre a dieta detox. Ontem eu fiz 2 lives, de manhã e uma à noite, para passar para vocês sobre o teste do metabolismo. Então, se vocês pegarem lá nos meus stories, vocês vão encontrar um questionário para você testar o seu metabolismo. E à noite eu fiz uma outra live contando do resultado. E agora eu estou fechando o capítulo. Para fechar o capítulo, olha o que o Dr. Surras diz. Em vez de tentar uma dieta tamanho único, procure os princípios dietéticos adequados para o seu corpo. Pita, Vata ou Kapha. Ou Pita, Vata. Às vezes vai dar os dois. Ou, muito mais difícil de encontrar, mas é possível que você encontre um Kapha, talvez Pita, talvez. Mas nunca Kapha, Vata, não, porque são coisas muito opostas. Quando acrescentar esses hábitos alimentares saudáveis a uma rotina de horários para comer e dormir favorável ao ritmo circadiano, você verá que manter o peso ideal ficará mais fácil do que nunca. Você vai estar sempre ali na média. Depois de abandonar as noites até tarde diante da TV e os lanchinhos noturnos e também os lanchinhos no meio da tarde. Sabe aquela paçoquinha que seu nutricionista pediu para você comer no meio da tarde, a hora que estiver dando aquela queda de energia? É perfeito. É uma boa orientação que o seu nutricionista te fez. Porque ele está pensando na sua dieta. Mas eu estou pensando no seu emocional a longo prazo. Então eu vou te sugerir que se você estiver dependente disso, primeiro você tem que fazer um tempo de reflexão. Por que você está com dificuldade de dormir? Por que você está viciado em telas noturnas? Porque é isso que está te roubando energia, que você vai precisar daquela paçoquinha 3 horas da tarde no dia seguinte. Não é lindo? É maravilhoso, eu acho. Então, substituir esses hábitos por um café da manhã leve e nutritivo, um almoço mais substancioso, já falei com vocês sobre isso, e saudável, e um jantar bem levezinho antes das 7 horas da noite, de preferência entre 5h30 e 6 horas. Você encontrará em sua vida fontes incríveis de energia e concentração. Aí ontem eu ainda fiz uma provocada para as pessoas que tomam Venvance. Falei sobre isso. O último fator de seu novo estilo de vida são os exercícios físicos. Vocês percebem, gente, que a atividade física é a última coisa? Se você chutou o balde nesse feriadão de carnaval e aí você acredita que agora para desintoxicar você vai correr para academia, você está se prejudicando mais ainda. Você deveria era dormir. Que descreverei nos próximos capítulos. Então, nós vamos falar no próximo capítulo, capítulo 8, sobre atividade física. Olha só que interessante a sequência do livro. Nós começamos lá no capítulo 1 sobre cronobiologia.
Capítulo 2 nós falamos sobre ciclo circadiano. Capítulo 3 nós falamos sobre o sono. E assim a gente veio. Só depois de tudo isso organizado que você vai encontrar a atividade física. É por isso que você gasta rios de dinheiro com atividade física e não vai. Você paga academia, não vai. Você começa e perde a vontade, ou então você começa a ir pela força do ódio. Ou então você está indo enquanto você deveria estar parado. Porque você acredita que é isso que está te movendo e na verdade isso está te detonando. Então, a atividade física, ela entra como algo maravilhoso, importantíssimo, mas é depois que tudo isso está organizado. Beijo para vocês. Amanhã de manhã eu volto e nós continuaremos a partir do capítulo 8. Se você ainda não fez o seu teste nem do metabolismo e nem do seu sono, faça. Manda um direct para mim, eu mando para você os testes, você dá uma olhada nas lives que estão aí gravadas e se você já entendeu que está mais do que na hora você compreender o que está além dos seus esforços, dia 6 de março tem o grupo de constelação, às 3 horas da tarde, aqui comigo. E você pode vir para participar. E não necessariamente que você precisa constelar. Todas as pessoas que estão num grupo de constelação, elas são trabalhadas, às vezes até mais, a nível de consciência. A nível de fluxo, quem está constelando é que está trabalhando. Mas a nível de consciência, muito mais os que estão participando, porque eles têm uma clareza, uma compreensão maravilhosa. Então, estou esperando vocês aqui no dia 6 para o grupo de constelação. Beijos. Olha nos stories, amanhã de manhã estou aqui para continuarmos o capítulo 8 e o tema será atividade física.